E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos começar aqui nossa segunda aula de Direito Constitucional, tá? Vamos trabalhar hoje o artigo 5º para frente, que no caso serão os direitos e garantias fundamentais. Na aula anterior, nos blocos anteriores, nós vimos os princípios fundamentais, certo? Agora são direitos e garantias fundamentais, então não vão confundir, certo? Lá falamos dos princípios, hoje vamos trabalhar de direitos e garantias, certo? Artigo 5º para frente. Então, como não poderia faltar, né, pessoal? Ó, curta, inscreva-se e compartilhe. Turma, fortalece aqui o canal, ajuda o nosso crescimento para que possamos sempre fornecer videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tudo bem? Então, pessoal, vamos trabalhar aqui os nossos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º da Constituição Federal, certo? Para quem está aqui pela primeira vez e para quem não me conhece, meu nome é Iane Gentil, serei seu professor de Direito Constitucional aqui no nosso canal, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, pessoal, antes de falarmos dos direitos e garantias fundamentais, eu quero trabalhar com vocês uma introdução, tá? Saber do que se trata esses direitos e garantias fundamentais, o que eles são, de onde eles vieram e assim por diante. E isso cai muito em prova, pessoal. Essa parte introdutória cai muito em prova, certo? Então, para começo de conversa, os direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas, certo? Mas como assim, professor? No artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, fala que as cláusulas pétreas são direitos e garantias individuais, o voto, a tripartição dos poderes e a república, no caso. Então, pessoal, é o seguinte, foi decidido pelo STF que os direitos e garantias fundamentais também são cláusulas pétreas, porque dentro deles tem direitos e garantias individuais, direitos sociais, direitos políticos, nacionalidade e partidos políticos. Então, como o artigo 60, parágrafo 4º fala direitos e garantias individuais, o STF estendeu para todos os direitos e garantias fundamentais, certo? Então, questão de prova, direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas, além daquelas 4 já citadas no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, tudo bem? Então, continuando aqui. São direitos essenciais básicos à existência humana. Turma, esses direitos e garantias fundamentais são os direitos essenciais. Então, tudo que a pessoa precisa para ter pelo menos uma vida básica, para ter pelo menos a sua existência de forma digna, são esses direitos, certo? Então, são direitos que foram adquiridos no decorrer da história. Então, pessoal, esses direitos não surgiram do dia para a noite. Foi feito em base de muita luta, muita guerra, muito sangue para que possamos ter esses direitos aqui, para que possamos usufruí-los, para falar a verdade, certo? Então, esse grupo, direitos e garantias fundamentais, são divididos em, olha só, direitos e deveres individuais e coletivos, aí vem direitos sociais, aí vem nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Pessoal, cada tópico desse vai ser uma aula em específico, eles são um pouco extensos, tá? Mas não é difícil não, é até simples, certo? Nada que um bom estudo, uma boa leitura de texto de lei e acompanhe as nossas aulas aqui no canal que vai resolver todos os teus problemas, ok? Essa aula, por enquanto, vamos trabalhar só a parte introdutória, não vamos mexer com nenhum desses grupos ainda. Eu quero que vocês entendam primeiramente o que são os direitos e garantias fundamentais, tá bom? Mais lá na frente um pouco a gente vai trabalhar cada um desses aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando aqui, pessoal, com a nossa introdução. Temos aqui a dimensão ou geração dos direitos fundamentais, certo? Então, pessoal, é o seguinte, como eu falei para vocês, os direitos fundamentais foram conquistados no decorrer do tempo, tá bom? E esse decorrer do tempo foi dividido em dimensões ou gerações, certo? Então, na primeira geração, a gente tem o caráter individual, mais ou menos assim. Lá na era dos reis e rainhas, era da monarquia, vamos dizer assim, ninguém tinha direito a nada, pessoal. O rei era o poder máximo, ele julgava, ele administrava, ele legislava, fazia tudo. E o cidadão comum não tinha direito a nada. Então, com o tempo, foi criando necessidade para que as pessoas tivessem algum tipo de direito, tá bom? Então, esse direito aqui foi de caráter individual. Cada cidadão tem o seu direito assegurado. Lógico que foi muito inicial isso aqui, no caso foi muito básico, não foi como a gente conhece hoje. Tá bom? Nesse caso foram chamados de direitos civis,
ok? Aqui também nós temos os direitos políticos e uma palavrinha mágica, pessoal, de primeira geração, liberdade, tá? Então, os direitos de primeira geração são os direitos que têm a ver com a liberdade. Pessoal, isso cai muito em prova esse termo aqui, certo? Então, fiquem muito espertos com isso. Primeira geração é de liberdade. E nesse caso aqui, como o cidadão não tinha direito a praticamente nada, o Estado, ele era obrigado a não te atrapalhar. Então, o cidadão, ele tinha um direito mínimo, vamos dizer assim, e o Estado não poderia atrapalhar a vida ou agir com arbitrariedade. Nesse caso aqui, a gente vai falar que é uma liberdade pública negativa. Pessoal, cuidado com esse termo aqui. Isso, quando cai em prova, muita gente erra, porque, poxa, liberdade negativa? Como assim? Pessoal, esse negativa quer dizer que o Estado não pode agir com arbitrariedade com você. Isso é liberdade pública negativa, de primeira geração. Então, de novo, primeira geração é de caráter individual, tem a ver com a liberdade e é liberdade pública negativa. Então, muito cuidado com isso, ok? Então, vamos lá. Vamos agora para a segunda geração. Então, pessoal, aqui os direitos foram ampliados um pouquinho mais. Na primeira geração era de caráter individual. Aqui já tem um caráter prestacional. Aqui o Estado já é obrigado a te ajudar. Na primeira geração, o Estado não pode te atrapalhar. Aqui, ele é obrigado a te ajudar. Nesse caso aqui, temos os famosos direitos sociais, certo? Turma, aqui não é para todo mundo ainda não, é para um certo grupo, tá? Então, primeira geração era individual, segunda geração para um grupo, no caso são direitos sociais, não é para todo mundo ainda. Aqui nós temos direitos econômicos, direitos culturais e a palavrinha mágica da segunda geração, pessoal. Nossa palavrinha mágica é igualdade, tudo bem? Primeira geração, liberdade, segunda geração, igualdade. E aqui nós temos uma liberdade pública positiva. Turma, positiva quer dizer que o Estado é obrigado a te ajudar. Então, na negativa, o Estado não pode agir com arbitrariedade. Na positiva, o Estado tem a obrigação de ajudar em caráter prestacional, tá certo? Então, na segunda geração, as palavras mágicas, caráter prestacional, os direitos sociais, igualdade e uma liberdade pública positiva, ok? Continuando aqui, pessoal, terceira geração. Aqui já abrange todo mundo, turma. Então, aqui a primeira geração foi para uma pessoa individual. Segunda geração, direitos sociais para um grupo de pessoas. Terceira geração, pessoal, já é para todos, todos sem distinção. Então, aqui no caso, a gente chama de caráter transindividuais. É quando todos são abarcados por esses direitos. Aqui nós temos o valor de solidariedade, ok? Direito ao meio ambiente, direito do consumidor, direito à paz, e aqui, pessoal, temos a palavra mágica, terceira geração, fraternidade, tudo bem? Turma, é só você se lembrar o seguinte, se você teve um pouquinho de aula de história ou se lembra de alguma coisa da história, nós temos aqui a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, ou seja, liberté, igualité, fraternité. Então, aqui foram os pilares dos direitos fundamentais. Tudo bem? Então, na terceira geração, a gente fala de caráter transindividual, tem a ver com solidariedade e fraternidade, tudo bem? Já na quarta geração, pessoal, ela é mais doutrinária, para falar a verdade. No caso, é o direito à democracia, à informação e ao pluralismo político, ok? E aqui também nós trabalhamos o famoso patrimônio genético. Uma das formas de estudar o patrimônio genético, assim que a gente pode abranger na quarta geração, é o estudo das células-tronco. Okay? Então, falou em patrimônio genético, falou em direito à democracia, falou em direito à informação, falou pluralismo político, quarta geração. E a nossa quinta geração, pessoal, é o direito à paz. Professor, peraí, na terceira geração tem a paz, e aqui na quinta tem a paz? Isso, é porque é o seguinte, foi decidido que a paz é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que ela tem que ter uma geração só para ela, tudo bem? Ah, professor, como é que eu faço na prova então? Fácil. Se na questão falar, a paz é de terceira geração? Correto. A paz é de quinta geração? Correto. Professor, e se vier os dois? Letra A, quinta geração, letra B, terceira geração. Qual que eu marco? Aí, pessoal, nesse caso, a gente entra com recurso.
porque temos duas respostas. Mas se eu for escolher, eu prefiro marcar a terceira geração, porque é uma corrente doutrinária mais forte do que essa de quinta geração, tá bom? Mas não se preocupe, que a banca não vai fazer esse tipo de coisa que já é muita sacanagem. Professor, tem mais gerações? Temos. Temos a sexta geração e temos a sétima geração, tá? Só que essas gerações, a sexta e a sétima, são para concurso de nível muito alto, tipo juiz, promotor, essa galera, tá? Para concurso nível médio, até mesmo nível superior, tipo de analista, até a quinta geração está mais do que suficiente, tá bom? Eu não vou extrapolar, porque senão a gente vai perder tempo e não vai adiantar muita coisa. Tá? Para falar a verdade, provas de nível médio praticamente cobra só até a terceira. Eu nunca vi cobrando quarta nem quinta geração para provas de nível médio. Tá? Mas eu boto aqui por desencargo de consciência. Tudo bem? Então, pessoal, essas são as dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Continuando aqui, pessoal, na nossa introdução, temos a dimensão objetiva e subjetiva. Muito tranquilo também. Pessoal, a dimensão objetiva é quando o Estado recebe a obrigação constitucional de garantir direitos, positiva, ou de se abster, negativa. Lembra, pessoal? Aqui positiva, segunda geração, se abster, negativa, primeira geração. Então, pessoal, quando falar em dimensão objetiva, é o Estado que tem que agir. Ele pode agir tanto para te ajudar, como também para não te atrapalhar. Isso é uma dimensão objetiva. Já a dimensão subjetiva, pessoal, tem a ver com direitos, tudo bem? Então, a subjetiva é quando o indivíduo recebe obrigações e direitos constitucionais. Aqui, pessoal, a subjetiva é de pessoa para pessoa, tá certo? Então, objetiva, o Estado, ele é obrigado a te ajudar, forma positiva, e ele também não pode te atrapalhar, forma negativa, segunda e primeira geração. Na subjetiva é quando o indivíduo recebe obrigações e direitos constitucionais. Muito, muito tranquilo, tá bom? Continuando aqui, pessoal, a nossa introdução, vamos falar agora das características dos direitos fundamentais. Cai muito em prova e é muito fácil. Uma pequena decoreba aqui já resolve, tudo bem? E é bem lógico também. Então, pessoal, essas características, vamos começar aqui. Primeira, historicidade. Pessoal, quer dizer o seguinte, os direitos fundamentais, eles foram conquistados no decorrer da história. Não foi do dia para a noite, foi muito, muito tempo de muita luta, tudo bem? Então, os direitos decorrem da história da humanidade, certo? Próxima característica, universalidade. Os direitos são aplicáveis a todas, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Agora, pessoal, cuidado com pessoas jurídicas. Aí eu pergunto, as pessoas físicas, elas têm todos os direitos fundamentais. Beleza, direito a todos. As jurídicas têm todos os direitos fundamentais também assegurados? Não, não tem. Porque alguns direitos não se aplicam à pessoa jurídica, fica estranho, tá bom? Mas elas têm algum direito fundamental? Sim, temos alguns direitos fundamentais que as pessoas jurídicas têm esse direito, tá bom? No caso, a imagem e a honra. É o que a gente pode abarcar aqui, ok? Então, vamos lá. Limitabilidade. Pessoal, decora o seguinte, não existe direito fundamental absoluto. É até estranho falar isso, mas não existe nenhum direito fundamental absoluto. Então, todos eles têm um limite. Sabe aquela história? O teu direito termina onde o meu começa, tá bom? Então, não existe nenhum direito fundamental absoluto. Então, os direitos não são ilimitados ou absolutos. Eles são limitados e não absolutos. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, existe uma limitabilidade para eles. Próximo. Irrenunciabilidade. Pessoal, os direitos não podem ser renunciados, mas podem não ser exercidos. Como assim? A gente vai ver mais um pouquinho um direito fundamental, no caso, um direito individual, que é a vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Então, direito à vida. Você fala assim, professor, quer dizer que eu vou renunciar à minha vida, ou vou renunciar a algum direito fundamental? Não, você não pode renunciar a um direito fundamental, tá? Um exemplo bem simples, o direito ao voto, por exemplo. O voto é o melhor exemplo que existe, tá? Professor, vou renunciar ao direito ao voto. Nada disso, o direito é seu, não tem como renunciar. Mas eu não quero votar. Aí é outra coisa, se você vai exercer ou não esse direito é problema seu, mas você tem o direito assegurado. Agora, se vai exercer ou não, aí já é outra coisa. Por isso que fala aqui, os direitos não podem ser renunciados, né? Os direitos não podem ser renunciados, mas podem não ser exercidos. Você tem esse direito, não tem como você dizer que não quer o direito é seu. Agora, se você vai exercer ou não, é uma questão sua, tranquilo? Vamos lá. Inalienabilidade. Pessoal, quer dizer o seguinte, que você não pode comercializar seus direitos fundamentais, tá bom? Então, os direitos não podem ser comercializados.
Ah, professor, como assim? Fácil. Imagine que alguém cometeu um crime e você está muito aperreado, falta de dinheiro, desempregado, fala assim, ó, você vai pegar 10 anos de cadeia, eu puxo esses 10 anos aí por R$1 milhão. Ou seja, o direito à minha liberdade, eu te dou a minha liberdade em troca de dinheiro. Ó, estou comercializando. Pessoal, não pode em hipótese alguma, tá bom? Então, os direitos fundamentais não podem ser comercializados, certo? Aqui também, pessoal, abrange a questão de você não poder cobrar para doar sangue, tá? É uma doação de sangue, não pode haver cobrança. E algumas outras coisas também, tranquilo? Então, inalienabilidade. Os direitos fundamentais não podem ser comercializados, tranquilo? Continuando aqui, pessoal, imprescritibilidade, quer dizer o seguinte, pessoal, direitos fundamentais não têm prazo de validade, basicamente é isso. Então, os seus direitos fundamentais, eles vão com você até o final da sua vida, eles não têm um prazo, vai acabar daqui a 2, 3, 10 anos, não, ele é pro resto da sua vida, tá bom? Próxima característica, proibição do retrocesso. Depois que você adquire o direito fundamental, ele não pode mais ser tirado de você, basicamente é isso. Então, ó, os direitos não podem retroagir, ou seja, depois de adquiridos, não é permitido que seja perdido. Então, vamos pegar aqui o nosso direito ao voto, por exemplo. Turma, não pode ser tirado o direito ao voto de ninguém. Depois que a gente conquistou, já era, não tem como mais voltar atrás. Ele é daqui para frente, não pode retroagir, ok? Continuando, massa efetividade, isso aqui eu morro de rir dessa característica, que só existe no papel. Aqui, pessoal, fala o seguinte, que todos os direitos fundamentais devem ser exercidos ao máximo, no seu melhor. Ah, professor, isso não existe. Para fins de prova, funciona. Tudo no Brasil funciona para fins de prova, tá? O SUS, ele é praticamente igual ao Sírio-Libanês, ao Albert Einstein, tá bom? Então, tudo funciona aqui no Brasil, na sua máxima efetividade, tudo bem? Então, os direitos devem ser assegurados ao máximo, tranquilo? Vamos lá, continuando aqui, pessoal, concorrência. Pessoal, quer dizer o seguinte, direitos fundamentais, eles podem andar lado a lado, um ajudando o outro ou um batendo de frente com o outro também, ok? Então aqui, ó, continuando aqui, ó, os direitos podem ser exercidos junto com outros direitos, certo? Próximo princípio, complementariedade, quer dizer que os direitos fundamentais complementam uns aos outros. Ah, professor, quer dizer que direito fundamental, vou exercer só ele, não posso exercer outro ao mesmo tempo? Errado, você pode exercer 2, 3, 4, todos ao mesmo tempo, caso seja necessário. Isso é complementariedade, quer dizer que os direitos se complementam, ou seja, um ajudando o outro, basicamente isso. E a nossa última característica é a não taxatividade. Só lembrando, pessoal, tem rol taxativo e tem rol exemplificativo. Rol taxativo quer dizer que eu não posso acrescentar mais nada àquela lista. Rol exemplificativo quer dizer que eu posso acrescentar alguma coisa nessa lista. Então, direitos fundamentais, ele é um rol não taxativo, tá? Ou seja, eu posso acrescentar mais direitos no decorrer da história. Então, é muito comum a banca perguntar, direitos fundamentais é um rol taxativo? Não, é não taxativo, tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Direitos fundamentais pode vir cobrando não taxativo ou também vir um termo exemplificativo. É a mesma coisa. Então, quer dizer o seguinte, podem surgir os direitos com o tempo e não estão restritos apenas à Constituição. Então, pessoal, esses direitos também podem surgir de outras leis, não apenas da Constituição. Outras leis podem gerar novos direitos fundamentais no decorrer do tempo. Certo? Continuando aqui, turma, nossa introdução, temos aqui os titulares de direitos fundamentais, ou seja, quem tem os direitos fundamentais, quem pode exercê-los. Muito fácil, pessoal. Primeiro, brasileiros, tá? Pessoal, quando eu falo brasileiros, tanto faz ser nato ou naturalizado, brasileiro como um todo. Ah, professor, qual é a diferença de nato e naturalizado? Vamos ter uma aula futuramente só sobre nacionalidade, em breve, tá bom? A gente vai aprender que nem sempre é preciso nascer no Brasil para ser brasileiro nato. A pessoa pode nascer em outro país que ela vai ser também brasileira nata, tá bom? Aula futura. Estrangeiros com residência em território nacional. Turma, um estrangeiro que está morando no Brasil. Ele gostou tanto do Brasil que não quer mais sair daqui. Então, esse estrangeiro, ele é titular de direito fundamental? Sim. Tanto os estrangeiros com residência, como também os estrangeiros que estejam de passagem no território nacional. Então, imagine que pousou aqui no Brasil um avião cheio de argentinos. O que a gente vai fazer? Matar os argentinos? Não, pessoal, não pode, não pode matar a Argentina, só no futebol. Não pode matar a Argentina, tá, pessoal? Então, qualquer estrangeiro que esteja de passagem no Brasil também
têm os direitos fundamentais assegurados, certo? E as pessoas jurídicas, de novo, todos os direitos a pessoa jurídica tem direito a todos os direitos fundamentais? Não, todos não, tá bom? Temos aqui uma observação. Ó, as pessoas jurídicas não exercem todos os direitos fundamentais, somente alguns, desde que sejam compatíveis com a atividade. Temos como exemplo, pessoal, o direito à honra e o direito à imagem. Tranquilo, beleza. Vamos lá, continuando aqui. Isso aqui é maravilhoso. Tratado Internacional de Direitos Humanos. Ótimo, 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 ótimo. Cai muito em prova. Olha só, pessoal, é o seguinte. O Brasil tem a lei máxima, nossa aqui brasileira, que no caso é a nossa Constituição. E abaixo da Constituição temos as leis. Aí lei complementar, lei ordinária, lei delegada, aí vem decretos, portarias e assim por diante. Turma, tratados internacionais são leis que não são do Brasil, são de outros países, tá bom? Então, como é que fica nesse caso? Um tratado internacional, ele pode valer no Brasil? Pode, ele pode valer sim aqui no Brasil, mas ele tem que seguir algumas regras. Tá bom? Ele não é só trazer para cá e está valendo. Não, calma. Tem regras para que um tratado internacional possa estar valendo no nosso território nacional. Tá bom? Então vamos lá. Ó. São acordos feitos entre a República Federativa do Brasil, recapitulando, a única que tem soberania, com outros estados a respeito de diversos temas. Aqui, pessoal, pode ser em relação à saúde, escravidão, racismo, qualquer coisa do tipo. A Constituição Federal tem um tratamento especial para que esses tratados possam valer no nosso ordenamento jurídico e poder ser ingressado como? Então, pessoal, é o seguinte, como é que esse Tratado Internacional de Direitos Humanos pode entrar aqui no nosso território? Como é que ele pode valer aqui no nosso território? Ele pode valer de três maneiras, pessoal. Ele pode ser uma emenda constitucional, ele pode ser uma lei ordinária, ou uma norma supralegal, perdão, norma supralegal, e uma lei ordinária. Ok? Então, dessas três formas é que um Tratado Internacional de Direitos Humanos pode valer no nosso país. Ah, professor, mas como é que funciona isso? Vamos trabalhar cada um desses três. E é muito simples, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar aqui, pessoal, como é que o Tratado Internacional ele tem força de emenda constitucional. Turma, só relembrando, uma emenda constitucional ela tem o mesmo peso da Constituição. Então, um Tratado Internacional, professor, pode ser equivalente à nossa Constituição? Sim, ele pode ter o mesmo peso da nossa Constituição. Como é que funciona isso? Olha que interessante. Como é que ele vai ser uma emenda constitucional? Primeira coisa, pessoal, ele tem que ser um tratado de direitos humanos. Obrigatoriamente tem que ser de direitos humanos para começar, tá bom? Se não for direitos humanos, já acabou, já não é mais emenda. Então, para ser emenda, tem que ser um tratado internacional de direitos humanos, tá bom? Segunda coisa que precisa, ser aprovado na Câmara e no Senado. Então, tem que ser direitos humanos, tem que ser aprovado na Câmara e no Senado Federal. Câmara com a boca para cima, assim, e Senado com a boca para baixo, assim, aquela cumbuca. Então, pessoal, tem que ser aprovado na Câmara e aprovado no Senado. Beleza? Só olha só. Em cada casa legislativa, ele tem que ser aprovado em 2 turnos. Como assim, professor? Ó, lá vem um Tratado Internacional de Direitos Humanos, vai para a Câmara aprova. Envia para o Senado, a Câmara aprova. O Senado aprova. Um turno. Volta para a Câmara aprova. Volta para o Senado aprova. 2 turnos. É assim que funciona. Ou seja, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Tá bom? E em cada turno tem que ter, pelo menos, no mínimo, 3/5 dos membros aprovando essa emenda constitucional. Tá bom? Então, são esses 4 requisitos. 1, ser um Tratado Internacional de Direitos Humanos. 2, tem que ser aprovado na Câmara e no Senado. 3, tem que ser aprovado em 2 turnos em cada casa, ou seja, 2 vezes em cada casa. E 4, em cada turno tem que ser aprovado no mínimo por 3/5 dos respectivos membros. Tudo bem, pessoal? Isso para ser uma emenda constitucional. Tá bom? Agora, como é que um Tratado Internacional de Direitos Humanos pode ser uma norma supralegal? Ó, primeira observação, também tem que ser um tratado de direitos humanos. Tem que ser de direitos humanos obrigatoriamente, tá bom? Para ser uma norma supralegal. E o segundo requisito, pessoal, é o seguinte, se qualquer um desses 3 aqui, ó, dessa sequência, se ele reprovar em qualquer um desses 3, ele já se torna uma norma supralegal. Pessoal, olha o seguinte, o que é uma norma supralegal? Qual é a lei máxima? A Constituição. Uma emenda se equivale à Constituição? Sim. Uma norma supralegal, ela está abaixo da Constituição, mas ela está acima das leis. De novo, Constituição,
Aí vem o quê? Norma supralegal. Depois vem o quê? As leis. Então, a norma supralegal, ela está abaixo da Constituição e ela está acima das leis. Observe, pessoal, é um tratado de direitos humanos, tá bom? E se ele não for aprovado em qualquer uma dessas 3 etapas restantes, ele automaticamente se torna uma norma supralegal. Ah, se ele for aprovado em tudo? Poxa, eu falei agora há pouco, emenda constitucional. Se ele reprovar em uma dessas 3, norma supralegal, tá bom? E para ele se tornar uma lei ordinária, primeira regra, não tem que ser de direitos humanos, não pode ser de direitos humanos. Pessoal, direitos humanos é só para emenda constitucional e para norma supralegal. Lei ordinária não pode ser de direitos humanos, tá bom? E segunda regra, pode ou não ser aprovado em qualquer uma dessas 3 etapas aqui. Por exemplo, vê um tratado internacional, não é de direitos humanos, mas ele foi aprovado na Câmara, no Senado, em 2 turnos por 3/5, não é de direitos humanos? Foi aprovado em tudo? Foi. Lei ordinária. Ah, professor, é de direitos humanos e não passou em uma dessas 3. Lei ordinária. Ah, professor, é de direitos humanos? Se é de direitos humanos, só pode ser emenda ou norma supralegal. Não tem como ser lei ordinária, porque para ser lei ordinária não pode ser de direitos humanos. Tudo bem? Tranquilo? É assim que funciona, pessoal, e é assim que a banca vai cobrar para vocês. Tá bom? A banca não vai passar isso, que é porque não tem nem como passar, que essa aqui é a regra geral. Certo? Continuando aqui, turma. Vamos falar agora sobre o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Muito bom também falar disso aqui, pessoal. É o seguinte, olha o que fala o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e cuja criação tenha manifestado adesão. Pessoal, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, é um tribunal que ele complementa a nossa jurisdição. Só que ele complementa em partes. Que assim, a nossa jurisdição ela é formada de 4 níveis. Primeira instância, juiz de direito. Segunda instância, os tribunais. Terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça. Quarta e última instância, o Supremo Tribunal Federal. O TPI, turma, ele não é uma 5ª instância, não existe isso. Ele não julga todo tipo de caso, ele só julga casos bem específicos mesmo, tá bom? Então vamos lá, primeira observação, é um tribunal complementar à jurisdição brasileira. Ah, professor, estou com um processo aqui, perdi no STF, vou recorrer ao TPI. Opa, não é assim que funciona não. Ele é só para casos bem específicos mesmo, tá bom? É basicamente crimes contra a humanidade, é só para isso que ele julga. Ele está localizado em Haia, na Holanda, e ele julga somente crimes contra a humanidade, tá bom? Basicamente só julga isso, mas não tem como, professor, uma pessoa foi pega roubando, foi condenada no STF, ela vai recorrer ao TPI. Não vai, porque tem que ser crimes contra a humanidade. Pessoal, se chegar nesse TPI, é muito difícil ser absorvido, que a pessoa vai pro pau mesmo, que o negócio é sério, tá bom? E o Brasil, ele se submete à sua jurisdição, ou seja, o Brasil, ele obedece ao TPI, sim, tá bom? Beleza, continuando aqui, pessoal. Aplicabilidade de normas constitucionais, as famosas normas de eficácia. Nego se enrola com isso aqui, mas vou deixar bem mastigadinho para vocês, ok? Então vamos lá. Pessoal, temos a norma de eficácia plena, quando todos os elementos para que ela entre em vigor se encontram na Constituição. Ela é auto-aplicável, ela é direta, ela é imediata, ela é integral e produz efeitos positivos e negativos. A famosa eficácia social, né? Efeitos positivos, eficácia social. Efeitos negativos, eficácia jurídica. Professor, que diabo é isso? Pessoal, é o seguinte. Quando um dispositivo legal ele está completo, ele não precisa de mais nada, nem alguma coisa para explicar, do jeito que está lá bonitinho, ele já funciona, a gente fala que é uma norma de eficácia plena. Por exemplo, artigo 1º da Constituição, no caso lá fala que todo mundo tem direito à vida, em si, o primeiro artigo da Constituição, tá bom? Então lá no artigo na Constituição, como ele está uma norma completinha, não tem nada para complementar, nada do tipo, a gente fala que é uma norma de eficácia plena, tá bom? É quando a lei está completa, está redonda. Já a norma de eficácia contida, ou chamada de relativa ou restringível, é quando a lei restringe a sua plenitude. Tá? Eu gosto de falar que é quando a lei breca o direito. Como assim? Olha só.
Continuando, ela também é autoaplicável, ela também é direta, ela também é imediata, só que ela não é integral. Integral é a plena, só ela que é integral. E produz efeitos positivos e negativos também, eficácia social e jurídica. Como assim? Olha só, pessoal. A Constituição fala o seguinte, a Constituição, que todos têm o direito de exercer qualquer atividade, desde que atendidas as qualificações necessárias. Olha esse finalzinho. Todos têm direito a exercer qualquer ofício ou profissão, desde que tenha o conhecimento, a técnica necessária. Ou seja, pessoal, você pode exercer qualquer profissão? Pode, desde que tenha a competência necessária. Ou seja, tem alguma coisa brecando o teu direito, botando aqui uma possibilidade ou não. Então, quando tem algo que breca o teu direito, a gente fala que ele é uma norma de eficácia contida. Ah, professor, me dá um exemplo fácil. Você, todo de branco, pega uma mala, chega no hospital e fala: eu sou o doutor fulano de tal, vim fazer uma cirurgia. Tu não vai operar, porra, tu não é formado em medicina, tu não tem conhecimento para isso. Como é que você vai só chegar e dizer que é médico e vai trabalhar? Nada disso. Você tem que ter as qualificações necessárias. Então, mas eu posso ser médico? Pode, desde que tenha as qualificações necessárias, pessoal. Então, se eu estou dando um limite ao teu direito, dando um breque no teu direito, a gente fala que é a norma de eficácia contida, tá bom? A norma de eficácia limitada é a mais fácil. É quando depende de outra lei para que tenha eficácia social. Ela não é autoaplicável, ela é indireta, ela é mediata. A plena e a contida são imediatas, a limitada é mediata. Ela é diferida e só produzem efeitos negativos. A plena e a contida produzem efeitos positivos e negativos, ou seja, eficácia social e jurídica. A limitada, ela só produz efeitos negativos, ou seja, eficácia jurídica, somente, tá bom? Ela é programática, no caso, voltada para políticas públicas, e princípios institutivos, ou seja, normas que criam órgãos e definem a sua organização e funcionamento e que dependem da criação de lei. Pessoal, quer dizer o seguinte, é quando uma lei depende de uma outra lei para que ela entre em vigor. A Constituição fala o seguinte, que lei complementar vai definir a parte previdenciária. Mais ou menos isso que fala a Constituição. Olha só, a Constituição fala que tem a lei as pessoas têm direito à previdência? Tem, mas ela fala que lei complementar vai dizer esse direito. Então a Constituição ela dá só um norte, ela não dá todas as regras. Ela vai dizer que uma outra lei que vai dar essas regras. Então, se uma outra lei vai dizer as regras, a gente fala que é a norma de eficácia limitada. Tudo bem? Então, de novo, recapitulando. Quando a lei está completa, redondinha, não falta nada, norma de eficácia plena. Quando tem alguma coisa que restringe, que breca o teu direito, norma de eficácia contida. Quando o dispositivo legal precisa de uma outra lei para que ele tenha eficácia, a gente fala que a norma de eficácia é limitada. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza. Com essa parte dos princípios institutivos, quer dizer o seguinte, regimentos internos. Tá bom? Então, cada órgão, cada entidade tem o seu regimento interno. A Constituição não vai criar um regimento interno para cada um. Ele fala que cada entidade vai ter seu regimento interno. Então, se cada entidade vai criar a sua própria lei, a sua própria norma, a gente chama isso de princípios institutivos. E também é uma norma de eficácia limitada. Tudo bem, turma? Beleza. Continuando aqui na norma de eficácia, tem aqui uma pequena tabelinha que, se você memorizar, que eu tenho certeza que você vai fazer isso aqui diversas vezes até decorar, tá bom? Não é tão difícil, pessoal, não é difícil. Se você pegar a plena e a contida, são bem parecidas, As duas são autoaplicáveis, as duas são diretas, as duas são imediatas. Como a plena é a única em que a lei está redonda, completa, a gente fala que ela é integral, é a única que é integral, a outra não é. E as duas produzem efeitos positivos, eficácia social, e efeitos negativos, eficácia jurídica. Já a limitada é a mais diferentona de todas, é quando uma outra lei auxilia, no caso, a eficácia de uma norma anterior. Então, ela não é autoaplicável, porque precisa de uma outra lei para que ela funcione. Ela é indireta, porque precisa de uma outra lei para que ela funcione. Ela é imediata, ela é diferida,
só produzem efeitos negativos, ou seja, eficácia jurídica, dá só o pontapé inicial, vamos dizer assim, e a outra lei que vai fazer ela ter eficácia. Programáticas, voltadas para políticas públicas. E princípios institutivos, são as normas que criam órgãos e definem a sua organização e funcionamento e que dependem da criação de lei. Beleza, turma? Tranquilo. Vamos lá. Uma observaçãozinha aqui no final. Eficácia horizontal e vertical. Muito fácil, muito fácil. Pessoal, eficácia horizontal, ó, horizontal assim, ó. Tá bom? Isso é horizontal. Pessoal, quer dizer que a aplicação dos direitos entre os particulares. Então, particular 1, particular 2, os dois têm o mesmo peso, ninguém está acima de ninguém, tá bom? Os dois são iguais. Isso é eficácia horizontal. Já a eficácia vertical, que é assim, ó, é quando o Estado, a aplicação de direitos fundamentais entre o Estado perante o particular. O Estado manda, o particular obedece, tá bom? Então, quando o Estado e o particular estão aqui em disputa, tá certo? Então, ó, horizontal, particular, particular. Vertical, Estado, particular. Ou vice-versa também. Tranquilo? Isso é eficácia horizontal e eficácia vertical. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, turma, esse aqui foi a nossa parte introdutória do Direitos e Garantias Fundamentais, certo? Nos próximos blocos, vamos trabalhar todos eles, que são direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, tá bom? É um assunto extenso, não vou mentir para vocês, não é um assunto curto, é bem extenso, cai muito em prova, mas ele é fácil, pessoal, é fácil e é bom de estudar, ele é bem interessante, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez pedir para vocês aqui, ó, curtam, inscrevam-se e compartilhem, tá? Reforça aqui nosso canal, dá aquele apoio que ó, vai ser muito bem-vindo para que nós possamos continuar fornecendo videoaulas gratuitas para todos, ok? Então, pessoal, espero que essa parte introdutória tenha sido bem útil para que você entenda o que são direitos fundamentais e que isso aqui cai muito em prova e é questão objetiva, tá? As bancas não frescam muito nessa parte, não. Tudo bem? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Não desista do seu sonho. Vai dar tudo certo. Tenha paciência. Estude. Faça tudo com muito amor. Ó, uma frase de Ayrton Senna, pessoal. Faça tudo com muito amor, muita fé, muita dedicação e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá, pessoal. Se eu conseguir, qualquer um consegue passar em um concurso público, tá, turma? Não tenho nada de especial com relação a ninguém, tá bom? Eu só estudei muito, me preparei muito e ralei pra caramba, tá bom? Se você fizer o mesmo, você pode passar em concurso até muito melhor do que o meu, certo? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado a todos, fiquem com Deus, um forte abraço e valeu, pessoal. Até a próxima.